Olá a todos, cumprimentos a todos os seguidores do canal Natura Cura Olá, sejam bem-vindos. e hoje tenho para vos propor uma apresentação um pouco extensa, mas sem dúvida importante, sobre o relaxamento profundo. Esta é uma apresentação que vai trazer bastante detalhe e informação até científica sobre o relaxamento profundo. A importância do relaxamento profundo. Vamos começar a falar sobre a singularidade, depois vamos falar um pouco sobre a inversa circular, a influência do interior sobre o exterior e vice-versa, o sistema nervoso e o campo energético, a ligação que existe entre os diferentes tipos de sistema nervoso, que é dada pelo homúnculo, a importância da estimulação do nervo vago para a nossa saúde. Vamos ver alguns estudos científicos que estão a ser feitos no sentido de estimular eletricamente o nervo vago e como é que isso pode melhorar a nossa saúde, e vamos ver como é que podemos replicar essa estimulação elétrica através de processos naturais, como é o caso da meditação e do relaxamento. De seguida vamos falar um pouco sobre bloqueios energéticos, sobre as suas causas e consequências, sobre a tensão, o stress e os fatores emocionais. Como é que estes fatores, a ansiedade e as emoções que vivenciamos no dia a dia, levam ao acumular de tensão nos nossos músculos e quais são as influências que isso tem posteriormente na nossa saúde. Vamos também falar sobre os diferentes benefícios do relaxamento profundo e, por fim, vamos apresentar alguns tópicos importantes sobre como alcançar um estado de relaxamento profundo, propondo, claro, a nossa abordagem, que é um programa de relaxamento progressivo para ser feito ao longo de alguns dias. Sim, para saberem mais sobre este programa, vão ao nosso site naturacura.pt ou falem connosco. Porque, apesar de parecer simples, o relaxamento profundo é a base de toda e qualquer terapia que queira ir à causa da doença. E sem tratarmos estes estados de bloqueio energético, que pode ser também físico e emocional, é quase impossível tratar a causa de um problema de saúde mais crónico ou mais progressivo. Começando por falar um pouco sobre a singularidade. Do todo nasce o um, ou seja, do caos nasce a identidade, nasce a consciência. E esta consciência, esta identidade, este um que se encontra perante o todo, pode ser um organismo, pode ser uma célula, pode ser um átomo, pode ser um neurónio, um nervo, um tecido. Não há um limite para aquilo que este um, que se encontra ele próprio no mundo, pode ser. Tudo aquilo que tenha a capacidade de estabelecer uma fronteira entre o interior e o exterior é uma identidade. Uma identidade e uma entidade. E todos nós somos partes do todo e temos capacidade de vir a ser também esse um. Esse um emana um campo eletromagnético, um campo quântico, um campo a diversos níveis. E somos uma população de células e neurónios, de tecidos e de órgãos. E cada um destes subconjuntos forma também uns internos que se encontram dentro do um que nós experienciamos no dia a dia com a nossa consciência. Eu estou aqui a propor que, possivelmente, também as células, também os tecidos e os órgãos têm uma consciência. Em alguns casos, é claro, ela pode ser menos desenvolvida do que a nossa consciência em termos de corpo e de cérebro e de interação mente-corpo, mas de certeza que eles também têm algum tipo de consciência. E hoje em dia começam já algumas pessoas a ser capazes de ver que os animais e as plantas têm também consciência. Por isso surgiu, por exemplo, também o veganismo, e há pessoas que têm uma espécie de uma alimentação ainda mais controlada porque não matam plantas para comer, só comem frutos e coisas do género. Porque também acreditam que as plantas têm consciência e são capazes de se identificar como um.
Eu aqui estou a ir mais longe e a propor que todas as células, sejam elas vegetais ou animais, e todos os átomos têm propensão para tomar consciência. E, claro está, existe uma constante influência entre o mundo interior e o mundo exterior. Vimos na apresentação anterior que as células têm uma carga elétrica, sendo os neurónios as células onde essa carga é mais forte, sendo de cerca de 70 mV. Este campo elétrico gera campos eletromagnéticos que se propagam para o interior e para o exterior de cada célula. Esse campo é uma espécie de campo de atuação da consciência daquela identidade. O movimento da carga elétrica gera correntes, isto é, quando existe um fluxo elétrico dentro destas partes que compõem o 1, elas geram correntes, fluxos elétricos, variações da carga, que levam a flutuações eletromagnéticas, flutuações no campo que se expande para o exterior. E esse campo podemos chamar a aura ou o biocampo. A carga eletromagnética exterior também gera correntes elétricas interiores. Sentimos-nos bem quando estamos perto de pessoas de elevada energia ou quando estamos na natureza. Porquê? Porque estes fluxos eletromagnéticos levam aos fluxos elétricos das correntes internas de quem somos. E claro, se estivermos perto de um ambiente que está bem sincronizado, como é o caso, por exemplo, de uma cascata da natureza, este tipo de ambiente gera uma carga eletromagnética que experienciamos em nós e que o nosso subconsciente tem a capacidade de interpretar como algo que foi benéfico para a evolução de nós mesmos no passado. Toda essa informação é armazenada no subconsciente e ajuda-nos a conseguir perceber quais é que são os ambientes que são mais benéficos para nós. Afetamos e somos afetados pelos campos energéticos, tanto das pessoas como dos animais, das plantas e de toda a natureza. E agora eu gostaria de introduzir o conceito de inversa circular. Um conceito matemático, mas que é muito interessante se olharmos para a questão da influência interior, exterior, exterior e interior. O inverso de um ponto P em relação a um círculo de referência, como é o caso destes que estão ali na figura atracejado, com o centro O e raio R, é um ponto P' situado no raio de O a P, tal que OP vezes OP' é igual ao raio ao quadrado. Ou seja, o interior é uma representação relativa do exterior e vice-versa. A própria fórmula da inversa, aquela inversa que se aprende no secundário, que não é a inversa circular, tenta mapear toda uma função perante a unidade. E este mapeamento entre o todo e o 1 é, sem dúvida, muito parecido àquilo que estamos a falar. Podemos ver aqui na figura algumas representações de mapeamentos de funções, ou podemos até pensar em objetos tridimensionais que são mapeados neste mundo interno do 1. Estes campos eletromagnéticos exteriores são mapeados no nosso campo elétrico interno. Podemos dizer que o interior é uma representação do exterior e o exterior do interior. Da mesma forma, podemos dizer que o mundo físico é representado na mente e vice-versa. E que, dependendo da nossa consciência, o conceito do corpo é variável. Ou seja, se aquela circunferência atracejado for o nosso senso de eu, a nossa consciência, podemos considerar que o mundo exterior é o que está fora daquela circunferência e podemos associar a isso o mundo físico, e o mundo interior podemos associar à nossa mente e à representação daquele exterior naquele interior. E podem ver que cada forma terá uma direta associação, tanto do lado exterior como do lado interior. Quem é que nós somos? Nós somos a circunferência atracejado. E este conceito de corpo também varia de pessoa para pessoa. E o conceito de corpo físico, para uma pessoa, pode ser
apenas o veículo físico que ela usa para se locomover no dia a dia. Mas para uma pessoa que tenha uma consciência mais expandida, o conceito de corpo físico pode ser o conceito de todo o mundo que experiencia no dia a dia, porque tudo aquilo que ela experiencia é sem dúvida uma parte de si. E podemos pensar um pouco como é que existe esta relação entre mundo interno e mundo externo. E uma das leis que faz com que um afete o outro é o conceito de ressonância. Ressonância é o fenómeno em que um sistema vibratório ou força externa conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude em frequências específicas, conhecidas como frequências ressonantes ou frequências naturais do sistema. Esta é a definição da Wikipédia. E gostaria também de vos apresentar um texto que não fui eu que escrevi, é da autoria do Wilhelm Reich, e ele está publicado em pelo menos 2 trabalhos dele. Um é o personagem instintivo e outro é a função do orgasmo. E este texto diz-nos o seguinte: para o recém-nascido, o meio ambiente, com os seus inúmeros estímulos, não pode ser mais do que um caos do qual as sensações do seu próprio corpo são uma parte. Em termos de experiência, não existe nenhuma distinção entre o eu e o mundo. Inicialmente, o mecanismo psíquico distinguia os estímulos agradáveis dos desagradáveis. Todos os agradáveis tornavam-se parte do ego. Em expansão, todos os desagradáveis tornavam-se parte do não-ego. Com o decorrer do tempo, a situação muda. Algumas das sensações do ego, que se localizam no mundo exterior, são absorvidas pelo ego. Da mesma forma, algumas das sensações agradáveis do ambiente, por exemplo, o seio materno, se reconhecem como pertencendo ao mundo exterior. Assim, o ego da criança cristaliza-se gradualmente a partir do caos de sensações interiores e exteriores e começa a perceber a fronteira entre o ego e o mundo exterior. Se, durante esse processo de separação, a criança experiencia um choque sério, as fronteiras entre o eu e o mundo permanecem confusas e nebulosas e a criança torna-se insegura nas suas percepções. Quando isso acontece, as impressões do mundo exterior podem ser experimentadas como algo interno, ou, ao contrário, sensações internas podem ser sentidas como pertencendo ao mundo exterior. No primeiro caso, representações exteriores são interiorizadas e se transformam em melancólicas autocensuras. No segundo, o paciente pode ter a sensação de estar a ser eletrizado por um secreto inimigo, quando está apenas percebendo as suas próprias correntes bioelétricas. Ou seja, cá está, com o nosso desenvolvimento, aquilo que vai sendo estancado é este círculo que define a nossa identidade. E este círculo leva a que exista uma espécie de barreira ao interior deixar de ser tão afetado pelo exterior e vice-versa. É também importante notar que existem diferentes campos bioenergéticos. Um deles, e o mais populado em termos de neurónios, é o sistema nervoso central, que tem cerca de 86 bilhões de neurónios. Temos também o sistema nervoso autónomo, maioritariamente definido pela coluna vertebral, e aqui podem ver que tem cerca de 69 milhões de neurónios. E todo o sistema nervoso periférico, que não encontrei uma contagem de neurónios, mas que só no intestino estima-se que existam cerca de 500 milhões de neurónios. Estes números são importantes porque, como vimos na apresentação passada, cada neurónio tem a capacidade de emitir cerca de 70 milivolts. Portanto, se somarmos a existência de todos estes neurónios e se considerarmos que eles podem ser ativados em simultâneo, estamos a falar aqui de cargas de centenas ou milhares de volts. Cargas elétricas muito, muito altas. E como podemos ver, o campo eletromagnético depende maioritariamente do sistema nervoso. Sabemos que a magnitude do campo magnético produzido por um neurónio é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 12 Tesla. O córtex cerebral contém 100 bilhões de neurónios em humanos e 21 bilhões de neurónios em ratos. Considerando este ponto, se apenas 1 bilhão de neurónios do córtex cerebral se ativassem em simultâneo,
o campo magnético assim gerado seria maior do que o campo magnético da Terra. No entanto, com base nas medições de magnetoencefalograma, o campo magnético do cérebro não é maior do que algumas centenas de femotesla, 10 vezes 10 elevado a menos 15 tesla. Porquê é que isto acontece? Porque em estado normal de vigília, os nossos neurónios são ativados de uma forma desincronizada. E uma das conclusões a que chegaram os cientistas é que quem pratica meditação tem a capacidade de ativar alguns destes neurónios em simultâneo. Chama-se isso a coerência cerebral. Ou seja, quando a coerência cerebral começa a ser muito maior, existe uma corrente elétrica que gera um campo eletromagnético também proporcionalmente muito maior. Prova-se ainda que a respiração oriental, usando técnicas de respiração como as utilizadas no Qigong, parecem estimular uma emissão de campo biomagnético incomumente grande e que alguns mestres conseguem produzir campos eletromagnéticos extremamente grandes, na ordem dos milhares de vezes superiores em comparação com os restantes humanos. Alguns são capazes de fazer mover bússolas de alta precisão. Qual é a importância disto? A importância disto é que, ao termos este campo eletromagnético mais expandido, estamos também a afetar mais o mundo à nossa volta. Mas, quando existe algum bloqueio, este bloqueio pode ser emocional, mental, físico, estamos também a gerar bloqueios noutras partes do nosso ser. A tensão corporal, muscular ou nervosa, pode levar a tensão emocional ou mental. Existe uma constante comunicação entre as diferentes partes do nosso corpo. Podem ver aqui na imagem uma representação de algo que seria ou neste caso dois bloqueios. E estes bloqueios estão ali representados na região cerebral, depois estão representados na região física e depois na região da aura, do campo eletromagnético. É de notar que o coração é o órgão que emite o campo eletromagnético mais forte e de maior abrangência e que o hemisfério direito do cérebro controla o hemisfério esquerdo do corpo e vice-versa. Portanto, quando estamos em relaxamento profundo, se tivermos propensão, por exemplo, a sentir mais a parte direita do corpo, isto significa que temos a parte esquerda do cérebro mais ativa. Fica aqui a nota para, caso experienciem isso nas vossas experiências, servir de uma justificação de porque é que isso acontece. Portanto, se uma pessoa tiver um bloqueio mental ou emocional, ela tem reciprocamente um bloqueio físico, porque tudo está interligado. E esse bloqueio físico manifesta-se também no campo áurico da pessoa, afetando, sem dúvida, todas as suas experiências e aquilo que ela atrai todos os dias para a sua vida, para as suas experiências. Na medicina tradicional chinesa, acredita-se que cada órgão tem a sua frequência de vibração e que cada emoção está relacionada com estes órgãos. Ou seja, por exemplo, um bloqueio a nível do coração gera um detrimento do campo áurico em que pode afetar aos sentimentos de depressão que a pessoa sente, e isso, a própria existência desse bloqueio, faz com que experiências menos agradáveis à pessoa sejam atraídas para ela. É uma pescadinha de rabo na boca. É um ciclo em que a causa e a consequência se começam a misturar porque tudo está interligado. E como é que essa ligação é feita? Essa ligação é feita através do homúnculo. O homúnculo é a região cerebral que mapeia o corpo físico num conjunto de neurónios. E como existe esta ligação constante entre o homúnculo e o nosso corpo físico, relaxar a mente relaxa o corpo e relaxar o corpo relaxa a mente. Assim como libertar tensões na nossa musculatura ajuda a libertar tensões e experiências que ficam gravadas nas nossas memórias. Aliás, há mesmo quem defenda que as memórias não se encontram exclusivamente no cérebro
e que se encontram localizadas no sistema neuronal de todo o corpo. Também a postura é afetada pelas nossas experiências e emoções, ou seja, se tivermos uma postura incorreta, estamos a atrair emoções e experiências incorretas, é claro, isto é relativo, não é? E se tivermos emoções que causem bloqueios, estamos a afetar-nos a ter uma postura incorreta. Tudo isto é cíclico e tudo isto é recíproco, levando uma coisa à outra e, como já disse, misturando-se a causa com a consequência. Portanto, vimos que as correntes elétricas afetam o campo eletromagnético. Se pensarmos numa bobina, uma bobina na qual circulam eletrões, esses eletrões causam um campo magnético que rodeia tudo em redor daquela bobina. E quando eu digo tudo em redor, é mesmo tudo, porque um campo magnético expande-se até ao infinito. Isto é um conceito difícil de nós interiorizarmos na nossa mente, mas podemos ver que todas as nossas ações e pensamentos afetam o mundo como um todo. Colocar uma resistência num circuito elétrico reduz o brilho de uma lâmpada que esteja ligada a esse circuito. E se pensarmos na aura como uma luz multidirecional e multidimensional, ao colocarmos resistências, tensões musculares em diversas partes do nosso corpo, estamos a levar a que esta luz fique enfraquecida em algumas das direções em que é suposto ela brilhar. E eu estou a fazer esta analogia, algumas pessoas podem achar que é uma analogia muito distante daquilo que é a verdade, daquilo que é a realidade, mas hoje em dia a ciência já conseguiu provar que cada neurónio e cada célula do nosso corpo tem a capacidade de emitir biofotões, ou seja, de emitir luz. Portanto, cada célula é sem dúvida uma lâmpada. Resta-nos limitar ao máximo estas tensões, estas constrições, de forma a que toda a energia flua constantemente de uma forma livre e eficiente, de forma a manifestarmos constantemente no mundo à nossa volta aquilo que nós queremos vivenciar no nosso mundo interno. Neste sentido, é ainda importante falar um pouco sobre a estimulação do nervo vago. Descobriram recentemente que o sistema nervoso controla a imunidade. Sabe-se que o estímulo elétrico do nervo vago melhora a imunidade e reduz a inflamação. E alguns cientistas já utilizam isto há algum tempo. Desde 90 para tratar a epilepsia, desde 2000 para a depressão e mais recentemente para a artrite reumatoide. Este tipo de terapia consiste em, com um dispositivo eletrónico, dar alguns choques elétricos na região do pescoço. Quando estes choques elétricos afetam toda a cadeia de neurónios do nervo vago, o que acontece é que existe um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico ajuda a reduzir a inflamação. Como é que isto acontece? O sinal elétrico propaga-se pelo nervo vago, vai ao nervo esplénico, aumenta a noradrenalina, que comunica com as células T, que aumenta a acetilcolina e esta comunica com os macrófagos, reduzindo as citocinas inflamatórias. E isto é muito importante, porque estabelece finalmente a ligação entre o sistema nervoso e a imunidade. E diz-nos que é possível controlarmos o nosso sistema imunitário. Ora, se é possível controlarmos o nosso sistema imunitário, é possível controlarmos uma grande parte das doenças autoimunes. E mais, diz-nos que a origem de grande parte destas doenças autoimunes é o sistema nervoso desequilibrado. Este sistema nervoso que não consegue relaxar de uma maneira eficaz e constantemente. Estas doenças autoimunes podem ser originadas por situações de stress crónico, por situações emocionais adversas, por experiências negativas, ou até mesmo, nos dias de hoje, por exposição a dispositivos eletrónicos que emitem frequências indevidas. Ora, eu gostaria de destacar que este estímulo do nervo vago
como estamos a ver que é tão importante, ele pode ser replicado pelo relaxamento profundo e pela respiração abdominal. E através destas técnicas naturais podemos relaxar o nosso corpo, ativar o sistema nervoso simpático, permitindo aquele relaxe, tonificar o nervo vago e conseguir, de alguma forma, em níveis de controle mais profundos, aceder a um nível de consciência que nos permite dominar este sistema imunitário que causa tantas debilidades no número tão grande de pessoas. Os bloqueios energéticos têm diversas causas. A cimentação do ego é, sem dúvida, uma causa essencial de todo o bloqueio energético. Porque, como vimos no início da apresentação, a cimentação daquele círculo causa um constante bloqueio em que sermos confrontados com algo com o qual nos identificamos gera a presença de uma tensão muscular. Essa tensão muscular gera os outros níveis de bloqueios, mais mentais também. Ou pode ser pelo contrário, bloqueios mentais a gerarem tensão muscular. Os acontecimentos da nossa vida, sem dúvida, situações mais estressantes, e essas situações estressantes levam já ao ponto seguinte, que são os fatores emocionais. Experiências muito difíceis de lidar, toda a gente é submetida a essas experiências, não é? Faz parte aqui do planeta Terra, mas o que não faz parte é o não saber libertar delas, é o não saber deixar fluir e aceitar essas experiências. E viver numa sociedade em que dia após dia essas experiências são acumuladas no nosso corpo e vão cimentando, causando cada vez mais bloqueio, causando bloqueios cada vez mais profundos. E o problema não é tanto estarmos expostos a essas situações, é mais a cronicidade com que elas acontecem. Em situações naturais, num ambiente selvagem, estaríamos também expostos a situações muito estressantes. No entanto, elas não seriam cíclicas, dia após dia, como é o caso das situações que vivenciamos no nosso ambiente profissional ou familiar. Situações estas que conduzem a fatores emocionais, a stress e ansiedade crónicos, que se manifestam em tensão e má postura, sendo uma má postura uma causa e consequência. Em termos de consequências, tensão muscular, má postura, inflamação e calor, debilidade imunitária e doença crónica. Ora, quando existe tensão, o que é que acontece? O fluxo energético é interrompido. E se o fluxo energético é interrompido, existe um acumular de energia antes do fluxo e uma falta de energia depois do fluxo. E se pensarmos no corpo humano como um todo, este antes e depois afeta diferentes partes, diferentes órgãos do nosso organismo. Gostaria de destacar 2 tipos de bloqueios energéticos. O primeiro é devido ao stress e à ansiedade. O stress crónico não permite que as tensões musculares se dissipem dia após dia. E esta causa faz com que não só os músculos permaneçam tensos, mas também a circulação sanguínea é interrompida, não se fazendo corretamente. Como a circulação é de alguma forma estagnada, a oxigenação é mais limitada, afetando também a desintoxicação de algumas partes do nosso corpo. Por outro lado, as emoções são também estados de bloqueio, estados mais emocionais, mas que, sem dúvida, levam a consequências físicas. Podem ver aqui na imagem à direita algumas consequências de estados emocionais. Quanto maior for a luminosidade e o nível de vermelho, maior é a temperatura. E podem ver que algumas emoções geram picos de temperatura no nosso corpo. Como podem ver, por exemplo, a raiva leva a situações de grande estagnação de energia na parte superior do corpo, provocando um grande aumento de temperatura nessa zona. Por outro lado, a depressão depleta-nos de energia, provocando uma falta de energia e um frio que se estende a todo o corpo.
Vou agora ler uma parte do livro Alquimia, a Cura Elemental, que se prende muito com a questão das emoções. Em qualquer abordagem holística, existem forças e condições que alteram o equilíbrio do organismo. No sistema elemental, os sentimentos e emoções são fatores internos que alteram o estado de equilíbrio do indivíduo e a manifestação da sua força vital. Os sentimentos e emoções aumentam o fluxo de energia em determinadas partes do corpo, ou, pelo contrário, podem paralisar e estagnar a energia em determinados pontos ou órgãos. Esse processo tem duas vias. Tanto a psique afeta os órgãos, quanto os órgãos afetam a psique. Todas as emoções debilitam o coração e o fígado, e, consequentemente, as funções vitais associadas a estes órgãos. A fúria, ou raiva, é um complexo de sentimentos que inclui também a irritabilidade, frustração, ódio, indignação ou amargura. Às vezes surge também a submissão, a depressão e a revolta para com o mundo à nossa volta, ou para com os mais próximos. Estes estados emocionais provocam a subida de energia vital, causando todo o tipo de problemas e patologias associados com o coração, e podendo levar a possíveis ataques cardíacos. Podem também causar a estagnação de energia vital ao nível do fígado e a manifestação de sintomas ao nível da cabeça. Alguns dos sintomas mais comuns são as dores de cabeça, zumbidos, tonturas, manchas vermelhas na pele, na parte da frente do pescoço, sede, língua vermelha e um gosto amargo na boca. As preocupações debilitam a energia do baço pâncreas, levando ao cansaço, problemas digestivos, dificuldades de concentração e possível diarreia. Mas também paralisam a energia do pulmão, resultando em sintomas como ansiedade, dispneia e a rigidez localizada nos ombros e pescoço. O stress e a ansiedade debilitam a energia vital do pulmão, afetam o funcionamento do coração, levando a sintomas como dispneia, cansaço, depressão, choro e, nas mulheres, podem provocar amenorreia. Estes sentimentos excessivos conduzem ainda a um estado de excesso de energia ou estagnação nas faculdades absortivas do intestino, conduzindo a situações como, por exemplo, a colite ulcerosa. Um excesso de energia, acompanhada de excitação ou agitação, afeta o coração. O corpo torna-se mais expandido e o coração tem de compensar utilizando mais energia. A tendência é em surgirem agitação, insónias e palpitações. Por outro lado, a tristeza debilita a energia vital do coração e do pulmão, levando a situações de carência de energia vital e manifestando-se como fadiga e dispneia. Por último, o medo sobrecarrega o funcionamento do rim, que acaba por ficar enfraquecido ao longo do tempo. Alguns sintomas que surgem são os suores noturnos, palpitações, calores na face e garganta seca. Aqui gostaria ainda de destacar que as emoções são estados de bloqueio, são mais mentais, é certo, mas são estados de bloqueio que podem e devem ser relaxados e libertados. Mas afinal, quais os benefícios do relaxamento profundo? Como vimos, pode afetar todo o corpo, mente e espírito. Dissolve todo o tipo de bloqueios. Melhora a saúde em todos os aspectos. Corrige a causa da maior parte das doenças, sendo que essa causa é energética. Liberta a tensão corporal e as dores localizadas. Reduz o stress e a ansiedade. Promove o equilíbrio emocional. Permite a energia a fluir mais livremente, ajudando em casos de doença crónica. Reequilibra o sistema imunitário. Diminui a barreira egoica. Ressincroniza-nos com o ambiente à nossa volta. Permite o desbloquear da respiração profunda e o aumento do campo bioelétrico. E, sem dúvida, expande a nossa aura. Gostaria de deixar algumas dicas de como conseguir desbloquear o relaxamento profundo. Em primeiro lugar, é importante acalmar a respiração, de seguida prolongar a expiração. Sabe-se que o sistema nervoso autónomo entra num estado de relaxamento mais profundo quando a expiração é mais prolongada do que a inspiração. Nesse caso, se prolongarmos a expiração, por exemplo, fazendo uma respiração 4 tempos a inspirar e 6 a 8 tempos a expirar, estamos a aumentar o nível de relaxamento.
enviar mensagens de relaxamento a todos os músculos. Às vezes basta-nos entrar em sincronia com esta intenção de querer relaxar e os nossos nervos comunicam a mensagem às diferentes partes do nosso corpo. Ouvir sons com um efeito calmante, como é o caso de sons da natureza, pássaros a cantar, sons de água, ajuda também a relaxar, porque comunica ao subconsciente que estamos num ambiente de harmonia e no qual podemos acalmar. Sincronizar o coração e a mente a uma frequência de 0.1 Hz ajuda também a expandir o campo energético e a acalmar. Praticar mindfulness, tendo uma atitude apenas de observação e de não interação com o mundo à nossa volta e com as experiências com as quais temos de lidar no dia a dia. Visualizar luz ou energia em várias partes do nosso corpo ajuda também a relaxar. Praticar libertação emocional, reviver situações estressantes, aceitando e libertando, mas sempre num estado de relaxamento. Aqui é mais como um exercício meditativo. Quando vivemos determinadas situações que nos causam experiências traumáticas, devemos posteriormente fazer um exercício de meditação em que, já num estado de relaxamento profundo e com uma respiração lenta e profunda, revivemos essas situações, aceitando-as e libertando tensões acumuladas no corpo e pensamentos obsessivos acerca dessas situações. Reforço, sempre em estado de relaxamento profundo. Também a auto-hipnose pode ser benéfica para atingir o relaxamento profundo, e a circulação de energia em práticas mais avançadas, como a órbita microcósmica ou macrocósmica, permitem atingir estes níveis de relaxamento. Quero ainda destacar o programa de relaxamento profundo Natura Cura, um programa no qual consolidamos e integramos todos estes pontos, de forma a que toda e qualquer pessoa consiga atingir este estado de relaxamento profundo. Muitas vezes vocês podem pensar, mas eu consigo relaxar. E isso não é inteiramente verdade, porque muitas vezes pensamos que relaxamos e não relaxamos. Aliás, adiciono que é possível dormir mantendo tensão em diversas partes do nosso corpo. Ao percorrer este programa detalhado, que implementa diversas destas técnicas, conseguirão relaxar todas as partes do vosso corpo, mente e espírito. E sem dúvida beneficiarão ao nível de qualquer questão de saúde. Para adquirir este programa, visitem o nosso site ou entrem em contacto connosco. Para terminar, vou-vos deixar a leitura de um artigo sobre o campo energético e a sua importância para todas as doenças. Um artigo que já foi publicado no nosso site, mas ainda não foi abordado nos vídeos. Campo energético, a verdadeira origem das doenças. Tendo previamente visto que somos fractais do todo e que o campo energético está diretamente relacionado com as nossas experiências, conseguimos agora perceber melhor a verdadeira origem das doenças. A maneira como o indivíduo canaliza a sua energia acaba por originar diferentes patologias. Estas têm origem em 3 estados: insuficiências, excessos e bloqueios. O relaxamento profundo é capaz de trabalhar cada um destes estados. Obviamente, quando existe insuficiência, a energia do indivíduo não é suficientemente forte para sustentar a sua presença nesta realidade e alimentar o seu corpo físico. Isto é comum em indivíduos idosos e enfraquecidos. Por outro lado, quando existe excesso, normalmente associado a um descontrole, a energia do indivíduo tende a ser destrutiva. Isto é visível em situações de metabolismo muito acelerado. Para percebermos melhor as insuficiências e os excessos, é útil fazer uma analogia com uma lâmpada. Quando a corrente é adequada, a luz acende. Quando a corrente é insuficiente, a lâmpada não acende. Ou o filamento fica incandescente, mas a luz produzida não ilumina o espaço. Quando a energia é excessiva, o filamento arde. Por fim, e mais comum, visto que a energia flui como a água, os bloqueios causam excessos a montante e deficiências a jusante do circuito energético. Uma forma fácil de olharmos para um bloqueio pode ser olharmos para a movimentação da rotação do planeta Terra sobre o seu eixo. Se ele parasse, uma parte ficaria sob permanente ação do Sol, tornar-se-ia um deserto, e a inversa gelaria.
Assim é fácil vermos que um bloqueio gera uma insuficiência e um excesso de energia. Na verdade, perto dos polos, as estações do ano são atípicas, existindo perto de 6 meses de excessiva exposição solar e, ao mesmo tempo, do outro lado, excessiva escuridão. Obviamente, o corpo humano não está adaptado a estes ciclos atípicos e é comum desenvolver carência de vitamina D e desequilíbrios comportamentais, como é o caso da depressão. Já vimos que quando a pessoa nasce, não tem noção de onde começa e acaba o seu eu, e que o seu mundo vai sendo construído com base nas suas experiências. É assim que surge a distinção entre o que é externo, o macrocosmo, e o que é interno, o microcosmo. Na imensidão do ser interno existe algures o homúnculo, um termo alquímico com várias associações, mas que psicologicamente se refere à área neuronal correspondente às diferentes partes corpóreas e as suas devidas proporções. Existe o homúnculo sensitivo, relativo à área somestésica, isto é, os receptores sensoriais de todo o corpo, localizado no giro pós-central, e o homúnculo motor, relativo à área motora, localizada no giro pré-central. Os acontecimentos da vida levam a ciclos de pensamento que são fixados no mundo interno, segundo a forma de bloqueios, e provocam a tensão e a ativação excessiva de algumas partes neuronais associadas ao homúnculo. Estas levam, obviamente, a alterações fisiológicas. A tensão muscular é considerada uma resposta fisiológica ao desconforto causado no corpo por estes estímulos externos. Os mais comuns são provocados por fatores emocionais, como o stress e a ansiedade, ou decorrentes de problemas posturais que ameaçam a saúde. No entanto, nem toda a tensão excessiva ou insuficiente presente no corpo energético se manifesta como tensão muscular, podendo haver alterações tais como inflamação, calor, alterações do estado de consciência, incapacidade ou ineficiência de combater um determinado agente patogénico, entre muitas outras. Os sentimentos e emoções, muitas vezes, tornam-se vivências crónicas, causam bloqueios tais que a pessoa tem dificuldade em se afastar deles, ou mesmo em deixar de se identificar com eles. O microcosmo cria assim um bloqueio e identifica-se com ele. A imagem mostra as variações de temperatura corporal a quando de algumas emoções. Quando estes padrões são prolongados ao longo da vida, podem surgir doenças mais graves, crónicas ou prolongadas, como por exemplo o cancro. Estas correspondências entre os acontecimentos externos e o mundo interno dão-se pelo corpo energético. Esta é a base que explica o porquê de os meridianos, na medicina tradicional chinesa, e os nadis, no yoga, deverem estar desimpedidos e harmonizados para obter um estado de saúde ótimo, uma longevidade acima da média e uma constante harmonização entre o corpo, a mente e o espírito. Note-se que estas vias energéticas definem não só a nossa saúde, mas também, por ressonância, o mundo externo, que atraímos para o nosso dia-a-dia, como por exemplo experiências profissionais ou relações. Em física, a ressonância é o fenómeno em que um sistema vibratório ou uma força externa conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude em frequências específicas, conhecidas como frequências ressonantes. Todo o campo energético passa por uma pequenina e ínfima parte do microcosmo energético e também, por ressonância, afeta o homúnculo, que faz a ligação com o nosso corpo físico e as nossas sensações. Alterações do fluxo etérico exterior afetam o mundo interior, as within, so without. Os campos magnéticos estendem-se para o infinito, o que significa que eventos e acontecimentos perto da realidade do indivíduo o afetam mais profundamente, mas que, em alguns casos, coisas que parecem longínquas podem, por vezes, ser a causa de patologias, consoante a ligação quântica daquele indivíduo com aquele objeto ou pessoa. Obviamente, uma alteração meteorológica pode provocar uma doença, assim como uma alteração emocional da energia emocional do bairro que habita. Como vimos no artigo sobre o campo energético, no nosso corpo existem aglomerados de neurónios com potencial de gerar campos eletromagnéticos. E mais, as células produzem biofotões que necessitam de bioeletricidade para funcionar de forma correta. Se estes campos estiverem a funcionar erradamente, os órgãos serão consequentemente afetados. As bactérias aparecerão porque existe um desajuste entre a energia do micro e a energia do macro. Nessa diferença surge a doença.
A doença não é a destruição, ela é, filosoficamente, a tentativa de correção do sistema. Se o plexo solar está enfraquecido, e existem muitos motivos para isso, por exemplo, uma má postura corporal ou um excesso de pensamentos que roubam a energia deste centro solar para alimentar o cérebro, a produção de sucos gástricos será mais pobre. Os alimentos não serão bem digeridos. Surgem as bactérias em quantidade excessiva para os digerir por nós. Surgem as dores de estômago e as más digestões. Bactérias como a Serratia marcescens ou a E. coli, que causam desordens intestinais, sofreram inibição do seu crescimento em apenas algumas horas de exposição a um baixo campo magnético. Efeitos interessantes também foram obtidos sobre Staphylococcus aureus, que causa problemas de pele, infecções no aparelho digestivo, problemas pulmonares, entre muitos outros. Quando estas bactérias foram expostas a campos magnéticos fortes, tiveram o seu crescimento completamente inibido após 6 horas de exposição, mostrando, uma vez mais, o efeito bactericida dos campos magnéticos. Neste contexto, é ainda importante falar do cérebro, a mais vasta rede neuronal do nosso corpo. O cérebro cria, pelo seu funcionamento, um campo eletromagnético. Esse campo atua por ressonância com os órgãos, nervos e células. Campos muito superiores em frequência. Aí a consciência do ser interage com os mini-eus das consciências celulares, chegando a acordos comportamentais. Consoante a frequência de vibração, os genes mais adequados são convertidos em mRNA para serem expressos. Assim, diferentes leituras podem ser manifestadas. É mais ou menos que, como olhar para este artigo e só ler o título, ler uma frase por parágrafo ou ler o conteúdo na íntegra, o que corresponderia, respectivamente, a baixas e altas frequências. As ondas cerebrais dependem da consciência e do que observamos com os sentidos. Assim, músicas desarmónicas causam doença. Luzes artificiais que oscilam numa frequência desajustada causam doença. Note-se que as crianças com desordem por déficit de atenção e hiperatividade têm melhores índices de atenção se estiverem expostas à luz solar do que fechadas em salas de aula com luzes artificiais. Tendo exposto esta informação a nível do indivíduo, cabe ainda fazer a transposição ressonante para a existência celular. Como disse, as células são mini-eus. Não se esqueçam que toda a nossa vida começa a partir de uma célula. Quando vibramos constantemente, em frequência de medo e ansiedade, as células também o fazem. O resultado? Oxidação excessiva, metabolismo alterado, envelhecimento acelerado, erros de replicação de DNA, erros de transcrição genética. Lembrem-se que o amor e a compaixão são os sentimentos que mantêm todo o organismo coeso e coerente. Também o DNA funciona pela consciência e eletricidade. Esta é uma molécula que funciona como uma antena capaz de criar e absorver biofotões em múltiplas frequências. Por causa disso, ele tem a capacidade de gerir e criar outras moléculas na célula. O DNA está para a célula como o cérebro humano está para o corpo. O DNA é uma molécula antena. Ele é o ponto de ligação entre a energia cósmica e a célula. A própria estrutura denuncia-o. A harmonização do hexagrama, que representa um macrocosmo, com o pentagrama, que representa um microcosmo, em perfeita sintonia. Não vou entrar em detalhes sobre o DNA neste artigo, mas cabe-me destacar que nesta dimensão ele representa a nossa semente. Ao alterarmos esta molécula, existe uma perda de coerência, uma perda de fractalidade, uma perda de ressonância com a energia cósmica, uma perda de identidade, uma perda de capacidade, uma perda de capacidade de compaixão. Se algum dia isso acontecer, somos apenas veículos da natureza. Ela utilizará outros veículos para o processo de evolução. Para o todo, um planeta é como que apenas um grão de areia numa imensa praia, uma praia imaginada. Como surgem as gripes, constipações e doenças agudas? Este tipo de doenças pode surgir quando a energia vital do organismo está enfraquecida e ele se torna suscetível a energias externas, mas normalmente estas manifestações estão associadas a bloqueios energéticos. É do conhecimento geral que o calor dilata as partículas e o frio constringe.
Quando existem bloqueios a nível celular, provocados, por exemplo, por um excesso de toxinas alimentares, o tempo arrefece rapidamente, as células são obrigadas a constringir e a aliviar a sua carga tóxica para a linfa. Linfa essa que é também mal drenada na maior parte das pessoas, devido a postura incorreta, respiração superficial e falta de atividade física, e eu agora adiciono a falta de relaxamento. Aí, inúmeras bactérias e fungos acabam por decompor essas toxinas e a própria linfa, com o intuito de limpar o organismo. Às vezes, não estamos prontos para uma carga bacteriana tão elevada e os resultados não são os melhores. Assim, a causa deste tipo de problemas são as toxinas, que causam bloqueios energéticos e mau funcionamento celular. O que acontece quando as crianças já nascem com problemas? As crianças são o resultado dos padrões energéticos dos pais e do meio em que são geradas. Quando a criança é originada, existe uma transferência de informação sob a forma de DNA por parte do pai e da mãe. Esse DNA contém informação sobre tudo o que viveram, não só eles, como os seus antepassados. Para além disso, também já existe epigenética em ação. As condições dentro do ventre da mãe, a qualidade da sua alimentação, toxinas presentes no seu corpo, pensamentos e emoções são apenas alguns dos muitos fatores que contribuem para a manifestação do novo ser. Fora isso, existem ainda causas externas à razão dos pais, como é o caso dos acontecimentos de vida passadas daquele ser. Para finalizar, é importante destacar que para ter boa saúde é necessário que o campo eletromagnético seja íntegro e harmónico. Mas, qualquer que seja o ponto de início na jornada de busca pela saúde, deve sempre começar pela procura de um ponto de equilíbrio. Ficam alguns tópicos essenciais para a manutenção do nosso corpo energético, que na maior parte dos casos podem conduzir à cura. 1. Uma postura o mais adequada possível. 2. Mentalizações de otimismo e compaixão. 3. Redução do número de toxinas alimentares e ambientais. 4. Prática diária de atividade física. 5. Respiração abdominal consciente. 6. Relaxamento muscular, mental e emocional profundo, como vimos nesta apresentação. 7. Fluxo energético desimpedido, por exemplo, pelo alinhamento de chakras. E nesta apresentação vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado e que esta apresentação tenha trazido algum conteúdo que seja benéfico para o vosso dia-a-dia e que permita melhorar o vosso estado de energia, saúde e consciência. Caso tenham alguma questão, sintam-se à vontade para entrar em contacto ou para perguntar aqui nos comentários do vídeo. Obrigado e até à próxima.